Fala pessoal, tudo bem? Bom, agora mais uma aula de revisão sobre a origem da Terra. Lembrando que essa aula, ela serve tanto para o sexto ano, tanto para o oitavo, quanto para o primeiro ano. Ah, professora, como assim serve para tantas séries? Sim, porque o assunto é praticamente o mesmo, na verdade é o mesmo. A única diferença são os níveis de aprofundamento que a gente tem nas atividades, certo? Então, na verdade, é uma aula que serve para todo mundo, para todas as turmas. Bom, então quando a gente pensa em origem da Terra, a primeira imagem, né, pelo menos na minha cabeça, que me vem é a imagem parecida com esse GIF que eu coloquei na tela para vocês. Isso porque a teoria mais aceita hoje, né, cientificamente falando, é a teoria do Big Bang. E a teoria do Big Bang diz para a gente, né, que a Terra, que o universo, na verdade, ele surgiu a partir de uma explosão e através dessa explosão houve uma expansão. Né? Eu trouxe aqui esse infográfico para vocês darem uma olhada, que mostra exatamente, dentro de uma escala de tempo, como o universo poderia ter se formado. Professora, essa é uma verdade absoluta? Não. Né? É uma teoria, tem as suas comprovações científicas, mas a gente sabe que não é a única, certo? Então, não quero aqui estabelecer uma verdade absoluta, porque eu sei que cada um tem a sua crença, cada um acredita numa origem, mas como eu falei, de forma científica, a mais aceita é a teoria do Big Bang, e é por isso que nós estamos estudando ela. Tranquilo? Bom, então aqui no infográfico, a gente vê que na pontinha aparecem os primeiros segundos, né? Quando surgem as partículas subatômicas. Depois de 380 mil anos, começam a surgir os elétrons e núcleos, né? Que combinados formam átomos. 300 milhões de anos depois, começa a formação das galáxias e das estrelas. Qual o nome da nossa galáxia? Quem se lembra? Via Láctea, exatamente. E depois de 9 bilhões de anos, ocorre então a formação do nosso sistema solar e do planeta Terra. Lembrem-se que o sistema solar ele está dentro da Via Láctea e o planeta Terra está no sistema solar. Como nessa imagem aqui. Então, a gente tem o Sol no centro, temos os nossos planetas, que giram ao redor do Sol, cada um com sua órbita específica, e temos ali o nosso planeta Terra, que está numa posição muito privilegiada, nem muito próximo, nem muito distante do Sol, o que fez com que a vida conseguisse se desenvolver aqui. Uma coisa interessante ainda sobre esse movimento orbital é que a Terra ela tem dois movimentos específicos. O movimento de rotação, que é o movimento apresentado aqui do lado esquerdo da tela de vocês, e esse movimento de rotação é responsável pelos dias e noites. O dia de 24 horas, percebam que no GIF mostra como um lado fica iluminado e o outro lado fica escuro. E na imagem seguinte, aqui do lado direito, a gente consegue ver como é feito o movimento de translação, que é responsável pelas estações do ano e também pelo nosso próprio ano, os 365 dias do ano do nosso calendário. Nessa imagem também, a gente consegue perceber os dias que iniciam as estações, que também são os dias de solstícios e os dias dos equinócios, que eu não vou parar para me aprofundar agora sobre isso, porque nós já vimos bastante sobre isso em sala. Bom, vou diminuir aqui a tela, porque agora eu já estou grande demais, vou ficar aqui no cantinho, para poder explicar para vocês sobre as zonas térmicas da Terra. Nós vimos que a Terra ela tem uma rotação no seu próprio eixo e ela também faz um movimento ao redor do Sol. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Sol ele vai incidir de forma diferente na superfície terrestre. E o que é que isso vai resultar? Vai resultar em zonas de temperaturas diferentes. Quais são essas zonas? A zona tropical, a zona temperada e a zona polar. Como vocês podem ver aqui na imagem, do lado esquerdo, essas zonas são limitadas pelas linhas imaginárias. Nós já estudamos e vocês já viram que as linhas imaginárias, lá os paralelos meridianos, eles servem também como uma referência para que a gente consiga demonstrar esses fenômenos da Terra. Então, olha aqui, a linha do Equador, o Trópico de Câncer e de Capricórnio, determinando a zona mais quente da Terra. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, a gente tem a zona temperada do Norte. Entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, a gente tem a zona temperada do Sul. E dentro dos círculos polares,
a gente tem as áreas polares, né, que é o Polo Norte e o Polo Sul. Qual a principal diferença entre elas? Exatamente o regime de calor e frio. Né? Nós sabemos que aqui na zona tropical é a zona mais quente da Terra, a zona temperada é uma zona com clima mais ameno, né? Por isso o nome temperado, e as zonas mais frias ficam lá nas zonas polares. E por que é que isso acontece? A gente já sabe que os raios solares eles incidem de maneira diferente, mas na prática, né? O que é que está havendo? Observem aqui nesse gráfico, na verdade não é um gráfico, é só uma imagem, que as setas que batem aqui nos polos da Terra, elas se inclinam. Ou seja, esses raios solares, eles não atingem a Terra de maneira direta, né? E isso faz com que os raios solares eles cheguem com menos força, com menos intensidade, promovendo então regiões mais frias no nosso globo.